para poder a gente mostrar as contratações de 2026. O Galo, o Atlético Mineiro, é o Milton Neves que fala assim, né? O Galo mais doido do mundo. Era o Milton Neves que falava assim? O Milton Neves falava, não vence doido não, era um Galo mais... Como é que ele falava? Não sei. Atlético Mineiro. A gente está aqui com uma arte, então, de todas as contratações em 2026, PVC que você pediu. Então, o Galo lidera, né, com 8 contratações, depois vem o Botafogo. Lembrando, gente, que o Lucena tirou, né, o nosso chefe tirou, claro, o Anselme, que estava ali no Botafogo, mas já saiu. Quem já saiu tá fora da E o Tite, que estava no Cruzeiro, mas já foi também. Brasil. Então, aí tem a arte com todas as contratações. O Inter também se reforçou bem, ó. Mas o Corinthians, que é o assunto de agora, meu caro... Ficou sem Arthur Cabral. Ficou sem Arthur Cabral. O que você me diz? Gabriel Paulista, Matheus Pereira, o Milães, Caio César, o Zaca, Alan e o Linga. O que você... É isso mesmo? É o que tem para hoje e vai ficar assim, né? É o que tem para hoje, o que teve para sexta-feira, mesmo o Corinthians tentando um outro reforço, né? De 7 para 8, mas não conseguiu esse 8º reforço. Mais do que a minha opinião, acho que vale ressaltar a opinião do Marcelo Paz, né? A gente conversou de forma exclusiva com o Paz, a gente trouxe no fim de semana aqui no All Sport que o Paz, na visão dele, o saldo é positivo, principalmente, ponto 1, o Corinthians inicia a janela com o transfer ban. O Corinthians paga o transfer ban, paga a situação do Santos Laguna, evita um segundo transfer ban, que era do caso do Matias Rogas, e mesmo assim consegue fazer a janela. O PVC vem recorrentemente falando aqui, quando a gente vai falar do Corinthians, sobre esse orgulho interno do Corinthians ter feito a janela mais barata entre os grandes. E de fato foi. O São Paulo bate na trave com isso também, né? Sim, o São Paulo também buscou ali jogadores livres de contrato, jogadores por empréstimo, mas o Corinthians, de fato, fez Vamos ver o São Paulo? Dá para colocar arte? Que aí a gente vai falando e ilustrando, né? O São Paulo gastou 500 mil euros no Cauli. O São Paulo só 4. Menos. O São Paulo contratou porque o Arthur menos. não tá ali, hein? O Arthur veio também, gente. Foi sexta-feira, aos 49 do segundo tempo, mas então são 5. Danielzinho, o Coronel, Matheus Doria e Lucas Ramon. E o Cauli. E tem o Cauli ainda. São Cauli. 6 do São Paulo. O Cauli foi o único que custou dinheiro, foi o Cauli. Só que o São Paulo vai abater dívidas do passado com o Bahia, então os 500 mil euros que o São Paulo tem que pagar pelo Cauli vão ser pagos sem colocar a mão no bolso. E o Corinthians nessa mesma toada com o Matheus Pereira, que foi o único que o Corinthians, de fato, colocou dinheiro na contratação. O Corinthians chegou a um acordo com o Fortaleza, R$1.800.000, parcelado em 12 vezes, ou seja, são R$150 mil por mês para o Corinthians em relação ao Matheus Pereira, só que tem um valor fixado já de compra de $2 milhões, que esse valor inicial vai ser abatido caso o Corinthians opte no final do contrato pela permanência do Matheus Pereira. Fora que o Corinthians enviou para o Fortaleza o Rian por empréstimo, arcando com os salários do Rian de forma integral. E esses valores dos salários do Rian durante essa temporada também serão abatidos numa eventual compra do Matheus Pereira. Então foi o único investimento de fato que o Corinthians fez nas contratações. De resto, Gabriel Paulista estava livre de contrato, Pedro Milães estava livre de contrato, Dias Linga estava livre de contrato, Zacaria Labiá livre de contrato também. O Alan veio por empréstimo em relação ao Flamengo, o Corinthians não pagou por esse empréstimo, não pagou até num dado momento, houve ali um impasse em relação a isso. O Flamengo queria algum valor, mas no final a situação se desenrolou sem o Corinthians pagar, e aí tem o valor fixado para a compra. E o Caio César também existiu a mesma questão, e o Caio César inclusive reduziu ali o que ganha, né, a parte salarial para poder jogar no Corinthians. Então o Corinthians hoje fez um investimento só de R$1.800.000, parcelado em 12 vezes, então ele se orgulha internamente, né, o Corinthians, de ter a janela mais barata. E isso foi até que o Marcelo Paz disse nessa entrevista que ele deu, né, nesse rápido contato que ele fez comigo de forma exclusiva, ele levantou esse ponto do transfer ban e também a criatividade que o Corinthians teve no mercado. Ele falou assim, olha, trouxemos jogadores da China, trouxemos jogadores que estavam na Coreia, trouxemos jogadores que estavam no Flamengo, trouxemos jogador que estava no Fortaleza, trouxemos jogador que estava na Turquia, então
essa criatividade, que foi justamente algo que foi solicitado para o Marcelo Paz quando ele chegou ao Corinthians. Ele é um cara que tem pluralidade. No Fortaleza ele montou muitos times ali circulando muito bem no mercado sul-americano, mas não a primeira prateleira, né? Buscando jogadores de times menos conhecidos. Aí encontrou um Lucero, um Pochettino. E é isso que o Corinthians, a diretoria do Corinthians viu no Marcelo Paz, um dos pontos colocados no momento que o Corinthians contrata o Marcelo Paz para ser executivo. Pois é, PVC. Aí o Dorival Júnior queria 2 atacantes, né? Falou de Arthur Cabral, de René, enfim, não vieram, né? Agora, Guinegão machucou com a seleção sub-20, inclusive dentro do CT do Corinthians, a seleção estava treinando lá. Caio César lesionado, Memphis também lesionado. É complicado, né? O Yuri ainda não está no auge da forma. Não, voltou. Por incrível que pareça, hoje o único atacante de disposição do Corinthians é o Yuri, que até semana passada, 2 semanas, estava machucado. E o Dorival não está feliz com a política de reforços, não pelo gasto zero ou perto do zero. A frase do Corinthians é a janela mais barata entre os gigantes. Acho que tem essa competição do São Paulo. O Corinthians contratou mais, mas não conseguiu trazer o centroavante que o Dorival queria. Eu não acho que o Arthur Cabral ia resolver problema. Eu acho que o Arthur Cabral é parecido com o Pedro Raul. É um jogador que fez muito gol quando jogou em... Desculpa te interromper. O Pedro Raul tá. Ele segurou o Pedro Raul. O Corinthians segurou o Pedro Raul. Então, o Yuri Alberto e o Pedro Raul, hoje os dois... Só porque você falou do Yuri... Não, eu falei que era o único. Não é o único. O Pedro Raul também tá... O Vitinho pode jogar. Vitinho também, que o Vitinho hoje está jogando mais centralizado do que, de fato, nessa posição de atacante, né? Eu digo assim, você vai ter um losango de meio campo, ou você vai ter um 4-1, 4-1, o Vitinho é a alternativa para ser o segundo atacante com o Yuri, sim, ou o Vitinho é a alternativa para fazer o lado esquerdo. O Dorival não vê o Vitinho como esse cara mais. Enfim, de qualquer maneira, se você fizer um meio campo com Ranieri, Bidon, Carrilho, Matheus Pereira e André, Yuri na frente é o único atacante. Sim. Nossa. O Pedro Raul pode ser assim, que sabe que não vai jogar, não dá mobilidade. O Pedro Raul, a bola tem que chegar para ele não vai abrir espaço. E aí tem a questão do incômodo do Dorival, até na esteira do que o PVC falou, não só da não vinda de um centroavante, mas de mais um atacante. A insistência internamente do Dorival, então por isso que os discursos não casam. De um lado, a diretoria está bem insatisfeita pelo que fez na janela. Não só a diretoria Parque São Jorge, né, o Osmar e os seus cardeais, como o próprio CT Joaquim Grava, o próprio Marcelo Paz e departamento de futebol. Por outro lado, existe um incômodo da comissão técnica pela ausência, sobretudo, de atacantes, não de um atacante. Não seria só o Arthur Cabral, por exemplo, um jogador de referência, uma alternativa ao Yuri Alberto. Entende-se no Corinthians a necessidade de uma alternativa para o Yuri Alberto por 2 motivos. Primeiro, o histórico do Yuri Alberto de problemas físicos tem aumentado, até por conta da exigência. E segundo, porque existe um temor muito grande de que ele deixe o Corinthians no meio do ano. Por outro lado, também se busca jogadores de ponta, de lado do campo. O Dorival gosta desse tipo de jogo, de profundidade, de 1 contra 1, de jogador mais avançado, de jogador mais agudo. E ele não tem essas alternativas e ele tem pedido isso desde o ano passado e recebeu apenas o Caio César. Então, desses 7 jogadores que a gente citou agora, Fabi, 4 foram indicados pelo Dorival. 4 passaram pela indicação de fato do Dorival. O Gabriel Paulista, o Alan, o Matheus Pereira e o Caio César. Tá. Gabriel Paulista, porque precisava-se de um zagueiro, e desde o ano passado já o nome que estava no radar. Chegou, já vestiu a camisa titular. Exato, e o Dorival queria, gostava, é um jogador que o nome dele já estava desde o ano passado no departamento de análise, assim como o Caio César, que também no ano passado só não veio porque teve a questão do transfer ban. Já é um jogador que o Dorival vem pedindo desde o ano passado, que é o cara que é o pontinha, tal do pontinha rápido pelos lados do campo. O Alan e o Matheus Pereira, porque ele chegou a diagnosticar também a necessidade de mais um volante, queria também o Alisson e tudo mais, teve a saída do Maicon nesse meio do caminho. Então foram os 4 jogadores de fato indicados pelo Dorival. Carrilho machuca, né, bastante também. Não consegue ter regularidade. Então você tem um ali. Aí você tem Zacarias, Jesse Lingard e mais um, agora que me fugiu, que seria
Zacarias, Jesslinger, mais um reforço, agora que me fugiu, que esses não foram de fato pedidos pelo Dorival, mas foram avalizados, por exemplo. No caso do Zac, ele falou que ele... O caso do Zac é um caso à parte. Mas o Lingard, por exemplo, não foi um jogador que o Dorival chegou lá e pediu. Não, mas ele... Mas teve um tempo de avaliação e eles gostaram. O Memphis comprou passagem já? Então, vamos lá. Informação sobre o Memphis. Falei com uma pessoa do Corinthians. Quarta-feira! Estamos todos nessa expectativa. Todos nessa expectativa. Ele vai voltar? Eu falei com uma pessoa do alto clero do Corinthians, do mais alto clero do Corinthians, que me garantiu que ele volta. Quarta-feira. E que em nenhum momento pediu para voltar, para ficar mais tempo, que volta. Só que, desde então, eu tenho buscado essas confirmações, porque o nosso trabalho, o pessoal, às vezes a gente vê no Twitter, porque inventa coisa. Não, nosso trabalho não é só você acreditar na primeira coisa que fala pra gente. Claro. Então a gente vai cruzando informações, falando com mais de uma pessoa, e eu não consegui, até então, toda vez que eu toco no assunto, Memphis, quando volta, se volta, qual é a programação, curiosamente as pessoas têm sumido. Nossa, que estranho. Curiosamente, as pessoas têm sumido. Não querem falar do assunto. Então, hoje, falei com uma pessoa, um sábado, se eu não me engano, que me garantiu, foi categórica. Não, ele vai voltar e conseguir essa pessoa falou assim, ele só não ficou porque quando houve a seleção holandesa recebeu o diagnóstico, ele já estava voando. Ele já estava voando, enfim. Aí, só que em todos os momentos o Memphis sempre quis ir para lá. Em todos os momentos ele sempre quis ir para lá. E hoje teve a fala do Ronald Koeman também, né? Que é uma fala muito expressa de que ele quer o Memphis bem. E o próprio Memphis quer essa fala, quer isso, quer estar bem. O foco do Memphis é a Copa do Mundo e ele agora não está nem escondendo isso, não está nem disfarçando isso. Deixa eu perguntar para o Matos uma pergunta bem facinha, Matos. Ele pode voltar no voo do Plata, porque amanhã é Holanda e Equador? Não. Ele só no voo. Não, vou te fazer, daqui a pouco é Flamengo, daqui a pouco, agora ainda é Corinthians. Ô, Matos, precisamos falar de Pedro Raul. Ele vai ser inscrito na Libertadores. Libertadores começa 9 de abril. Ele tem 12 partidas com o Corinthians até agora, né? E uma assistência, não marcou gols. Mas foi artilheiro do Ceará. Fabiola Andrade, Ceará é uma coisa, Corinthians é outra. Eu sei, não precisa me ensinar. Eu sei que o Ceará é uma coisa, Corinthians é outra. Mas assim, é o que tem pra hoje? Vamos de Pedro Raul? Você acha que pode virar esse jogo? Eu acho que é o que tem para hoje, na verdade, está até sobrando, né? Considerando a situação financeira do Corinthians, um clube que tem 150 milhões de custos só de dívida tributária mais estádio. E aí tá o técnico achando que está dirigindo o Corinthians de 2013, que estava contratando o Pato em Nárnia, achando que vai ter um monte de investimento e tal. Não consigo entender nenhuma lógica do clube ficar procurando um monte de jogador. Não tem atacante. Verdade, não tem porque não tem dinheiro. Porque tem muita dívida, tem até receita, mas não tem dinheiro. Aliás, eu ia perguntar para o Fábio, porque foi falar assim, é a janela mais barata, mas e o custo da folha? O Corinthians tem uma previsão de 90 milhões de corte no futebol esse ano. Como é que ficou a folha do Corinthians em relação ao que estava a previsão? Eles estão conseguindo encaixar essas contratações todas no orçamento? A prioridade do Corinthians é pagar a conta. Ele está com o técnico errado para esse momento da história. O técnico está tentando pressionar para aumentar o gasto em todos os momentos. O clube tem que se adaptar nessas situações para ter o que for possível. Nesse caso, o Pedro Raul é um centroavante de nível bem ok para ser reserva. É o que dá para fazer. Não dá para achar que está no Corinthians de 2013. E custou 25 milhões de reais. 25 milhões de reais. E respondendo a pergunta do Rodrigo, o Corinthians conseguiu fazer uma redução mínima na folha. Todos os departamentos, o desafio, né, a previsão orçamentária do Corinthians para essa temporada é de corte em todos os departamentos, principalmente no futebol. E a ideia é que o Marcelo Paz passe a trabalhar com uma folha salarial inferior a 30 milhões de reais. Então, o que se calcula em números aproximados é de uma redução de 6 milhões de reais na folha salarial. Aí, curiosamente, é o valor do que o Memphis ganha por mês. Mas o cálculo não é esse. Tá? Eu fui buscar mais informações, até para entender um pouco isso. O cálculo ele não é mensal. O cálculo ele é anual. Então, existe uma previsão orçamentária para a folha dentro dos 12 meses. E aí a redução, já contando com uma saída no Memphis, precisa da saída do Memphis e reduzir mais 3.
porque é uma redução de 6. Se o Memphis ficar até o meio do ano, significa que ele jogou 6 meses, então, proporcionalmente, a redução dele em 6 meses significa 3 milhões por mês. Então, precisa reduzir ainda mais. E o Corinthians, uma vez que teve saída de jogadores, teve chegada de jogadores. Então, o Corinthians não conseguiu enxugar mais do que isso até o momento. Então, você sai de um Maicon para um Matheus Pereira, que é mais barato, mas você traz um Alan que estava acima do teto previsto, mas era um jogador ali do momento para agradar o treinador. Depois que o Alisson não deu certo, precisava dar aquele agrado para o treinador. Então, o que eu escutei é que a redução aconteceu, mas ainda muito aquém do que se espera. E existe hoje no Corinthians um grupo de reestruturação financeira que tem sido muito rigoroso. E tudo passa por esse comitê de reestruturação financeira. Então, há uma pressão muito grande para a diretoria do Corinthians, para o departamento de futebol, para reduzir. Então, há uma tendência grande que, do meio do ano, as reduções aumentem. Então, os jogadores importantes devem sair não só para que o Corinthians arrecade, mas para que o Corinthians também enxugue a folha. E isso tem incomodado já internamente na comissão técnica, tá? Eu já escutei, falei com algumas pessoas já nas últimas semanas que me disseram assim, cara, o Corinthians precisa, não precisa vender, faz ganhar sentido título. o Corinthians contratar o Alan? Desculpa, Fábio, desculpa te interromper, mas você acha que faz sentido o Corinthians contratar o Alan por um salário altíssimo na condição financeira que ele está? O jogador que é meio reserva, nem sempre é titular. Nem era esse dinheiro, ele tinha um salário alto no Flamengo mesmo. Tinha, não E ali ele manteve o salário do Flamengo, não houve redução. Não faz o menor sentido a contratação do Alan dentro do contexto financeiro do Corinthians. Tá aqui, os números eram os seguintes: 629 milhões que gastava antes, em despesa geral com o futebol. Agora tem que cair para 539 milhões pelo orçamento do Corinthians. E aí é com essa redução de folha. Não está só a folha, que tem outros gastos. Mas não adianta você falar assim, não, vou fazer uma redução de... Aí você contrata um jogador caríssimo para ser reserva. Verdade. Acabou o Corinthians agora! As duas melhores coisas do Corinthians são Bidon e André. Pois para fazer caixa, e para reduzir folha, acho que reduz pouco. E para jogar. Mas aí entra, até para não estender mais, aí, o incômodo da comissão eu chutei isso de uma pessoa, de dentro o Corinthians não precisa vender jogador, o Corinthians precisa ganhar título, e para ganhar título precisa ter esses atletas. Só que esse discurso, ele acaba sendo contrastante com a parte da reestruturação financeira. Claro, com a história do Corinthians nesse momento.